Gostou ontem da aula de técnica? Se você quiser, pode adquirir nosso programa com mais de 100 pontos de injeção, o PIT 100. Procure hoje mesmo e você vai gostar. Bem, hoje o quarto pilar muito importante, ninguém gosta de falar, complicações. Estamos na metade do nosso curso. Agradeço a presença de vocês, a confiança e espero que vocês estejam gostando. Mandem mensagens para nós, façam suas sugestões e comentários e principalmente as suas críticas. Queremos que esse curso seja sempre o melhor. Hoje vamos falar de complicação. Ninguém gosta de falar sobre complicação, não é verdade? Mas olha, o conhecimento da complicação e saber lidar com a complicação é o fator mais importante no tratamento da toxina. Sabe por quê? Te dá confiança e segurança. O médico fica muito mais seguro de fazer algo, o dentista, o profissional da área de saúde que usa a toxina, fica muito mais seguro em fazer quando ele sabe, se der uma complicação, ele sabe tratar. Então esse é um grande diferencial. Então essa aula de hoje é muito importante porque ela vai te dar segurança. Você vai saber hoje as complicações mais comuns e o que fazer para evitá-las, mais importante, e para lidar com elas caso apareçam. Porque, senhores, embora sejam indesejáveis, as complicações vão ocorrer. E acontece com quem faz. Quem não faz não tem complicação. E quanto mais você fizer, maior o seu risco de complicação. É parte do negócio, você precisa saber. Então vamos lá? A gente acha interessante é o seguinte, primeiro vamos ser bem claro, hein? Embora seja o tratamento mais comum da medicina estética, quase vulgarizado de tão comum, a injeção de toxina pode trazer grandes complicações. E acredite se quiser, até a morte. Muito cuidado, é um tratamento sério como qualquer outro. Dentro do nosso processo de pós-GPS, a gente caracteriza alguns pontos importantes. Então, o primeiro ponto, você viu, é o diagnóstico. Para se fazer o diagnóstico, tem que saber anatomia. E anatomia específica, chamada GPS. Não adianta você decorar o corpo humano inteiro e não saber o plexo superficial do canto do olho, que é onde vai ser o seu tratamento. Então é importante saber o que se precisa saber especificamente para o procedimento. Uma vez feito o diagnóstico, claro, você tem que saber a técnica precisa, é o PIT, que é o ponto de injeção de toxina. Lembra? Com memória muscular, no tomate, na laranja, lembra disso tudo? Muito bem. Então, uma vez que você sabe o diagnóstico e o tratamento, você pode começar a tratar. O próximo obstáculo, que às vezes impede um médico de fazer um tratamento específico, ele está muito confortável em tratar a glabela, ou a ruga do olho. Mas quando se fala em tratar a ruga do lábio, o código de barra, ele já não quer, já não gosta, já não tem tanto segurança por causa do risco de complicação. Então as complicações existem e são sérias, e no caso do Botox, nós estamos falando até do próprio óbito. Porém, as complicações são raras. E os casos não são muitas vezes reportados. Porque como são complicações simples, como dor, equimose, hematoma, muitas vezes não é nem reportado, nem em trabalhos científicos, e às vezes nem pela paciente. O paciente acha que a dor e o roxinho ali na região é normal e passa, esse dado não é reportado. A gente chama atenção para 5 complicações, e aqui, na nossa experiência, na ordem decrescente de frequência. Então eu acredito, embora muito baixo, hein? A complicação mais comum é a insatisfação com o resultado. Não é um tratamento barato e a paciente quer resultado. Então é muito comum a paciente não ter um resultado adequado e se queixar. Então, na minha opinião, a insatisfação com o resultado é a complicação número 1. A complicação número 2, em frequência, é a dor, que varia de super suportável até intensa e crônica. Vai depender da causa da dor. A maior causa de dor é o trauma na veia e nervos superficiais e a periflebite e a perineurite, com a injeção da toxina
perto da bainha do nervo ou perto da camada superficial da veia. A terceira maior complicação, em frequência, é a equimose. É o famoso roxinho no ponto de injeção, que é especificamente relacionado com a punção inadvertida de veias do plexo superficial. Por isso, o hands-on em fresh frozen cadáver é fabuloso como ferramenta de prevenção dessa complicação. A quarta complicação mais frequente, pelo menos na nossa experiência, é a assimetria, ou seja, um lado fica melhor do que o outro, especialmente na região da sobrancelha. Isso pode ser evitado através de 3 medidas. A identificação de assimetrias previamente, ou seja, documentação fotográfica. Segundo, tratamento adequado. Se você sentir que já existe uma assimetria ou existe uma diferença no volume de músculo, o número de ruga, porque às vezes você não consegue identificar o volume muscular, mas se tem mais ruga, é sinal que tem mais músculo agindo naquela região. Então, às vezes, você tem que botar uma dose um pouco maior do lado direito que do lado esquerdo, ou vice-versa. Então, essa sensibilidade tem que ser analisada antes. Então, a melhor maneira de prevenir uma assimetria é o cuidado no exame da paciente e na seleção da dose. O déficit motor pode ser de duas maneiras. Pode ser porque o músculo já tinha uma deficiência ou porque a dose foi alta. Então, geralmente acontece a ptose da sobrancelha, que é mais comum, a ptose da pálpebra, menos comum, mas mais significante, a queda do canto da boca e outras mais graves, como, por exemplo, a deficiência de movimento da boca para sucção e até casos graves como injeção inadvertida no pescoço, com problemas até respiratórios. Isso mais nos tratamentos terapêuticos do que nos tratamentos estéticos, mas essa complicação pode existir. E algumas muito raras, como complicações sistêmicas, como, por exemplo, agravamento de miastenias graves ou de outras doenças neuromusculares. Até a síndrome de Guillain-Barré pode ter sido já descrita. Porém, esses casos são raros e a literatura mostra casos dúbios e não tem muito uma confirmação. De forma assim, específica, as complicações são as 5 descritas acima. E o que a gente pode fazer para tratá-las? O mais importante é que a grande maioria das complicações podem ser evitadas com o uso de equipamento e técnicas adequadas. Isso é que é importante. Por isso o PIT vem tão importante no ensino da injeção da toxina, porque realmente com o PIT nós podemos evitar muitas complicações. A dor e a equimose. Como a gente pode evitar a dor e a equimose? Na questão da dor, muito subjetiva, geralmente a gente usa 3 medidas específicas. Número 1, o anestésico tópico, que tem um valor relativo, mas pode ser benéfico. A aplicação de gelo local, tanto antes quanto após a aplicação. E, finalmente, o cuidado do teste do tomate e da laranja para evitar punção inadvertida da veia do nervo, que pode causar periflebite e perinerite e causar a dor. Em relação à equimose, vale também as duas últimas. O uso de gelo faz uma vasoconstrição que pode ajudar e o teste da laranja e do tomate é importante para evitar, mais uma vez, o trauma na parede da veia e na parede do nervo, que no caso da veia é a causa da equimose. Então a dor e a equimose estão relacionadas, existe uma relação direta entre punção traumática inadvertida das veias e dor e equimose. Pode observar que na área que sangra mais ou na área que fica roxo são as áreas que dói mais e às vezes essa dor persiste até por semanas, no caso da periflebite. Então é muito interessante saber que você pode evitar isso simplesmente com um bom conhecimento anatômico e uma boa técnica. Então a ptose, a queda do canto da boca vai se resolver à medida que o tratamento vai... Como você sabe, o tratamento da toxina varia de 3 a 6 meses. Então, esse período que o músculo está se recompondo, é provável que a maioria dessas assimetrias se corrijam. Infelizmente, é um período longo, você tem que ter muito carinho e cuidado com a paciente,
que ela vai estar no seu consultório o tempo todo. O mais importante é ter calma e não precipitar. Lembre-se, você tem que estar no comando e não a paciente. Insatisfação da paciente, o tratamento é simples. É o cuidado antes do tratamento. Existem 3 coisas importantes. Primeiro, faça o que a paciente quer. Segundo, traga as expectativas da paciente para a realidade. A paciente chega no nosso consultório com uma expectativa muito grande, esperando o resultado da toxina, que é mais do que a toxina pode oferecer. Eu acho que é muito importante. Talvez o mais importante na relação médico-paciente é trazer a expectativa para baixo. E sempre fazer mais do que você promete. Muito bem, conhecimento anatômico evita complicações. Veja aqui então, por exemplo, a importância do nosso curso Hands-On. Por quê? É um curso que leva o conhecimento anatômico, que leva ao diagnóstico exato e à técnica apurada. O conhecimento anatômico permite a identificação dos pontos de injeção de maior eficácia, que são pontos motores precisos, fugindo das áreas de risco. Gostaram? Viram a importância da técnica correta, da anatomia, do diagnóstico para evitar as complicações? Não há a menor dúvida que a maneira mais simples de lidar com as complicações é uma técnica perfeita, baseada no diagnóstico correto e no conhecimento anatômico. Então, vamos lá, pilar número 4, complicações, insatisfação da paciente, dor, equimose, assimetria e déficit motores. Tudo isso pode ser evitado com uma boa técnica e um bom diagnóstico.